Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, idealizado pela Fundação Ubaldino do Amaral, realizado pela TV Com e pela TV Jornal Cruzeiro do Sul. Tenho o prazer hoje de receber Dr. José Augusto Costa, é professor titular da PUC aqui em Sorocaba. Muito obrigada pela sua presença, Dr. José Costa. Eu que agradeço o convite de poder estar falando para os telespectadores. Dr. Costa vai nos falar hoje sobre a trombose venosa profunda. Dr. Costa é cirurgião vascular e tem uma grande experiência nesse sentido. O senhor pode começar nos explicando o que é a trombose venosa profunda? Bom, para ficar mais fácil, nós temos duas circulações. Uma circulação arterial, que o sangue sai do coração para alimentar o tecido. Nessa circulação, que não vamos falar nela hoje, quando dá problema, você tem um infarto, tem o derrame ou tem a trombose com gangrena. Não é esse o assunto de hoje. Se o sangue vai, ele tem que voltar, por isso até que chama circulação. É isso que nós vamos falar, porque o sangue retorna para o coração para ser oxigenado pelo pulmão através das veias. E nesse retorno, principalmente nos membros inferiores, e as veias têm uma característica que elas é provida de válvulas. Em algumas situações, o que acontece? O sangue pode coagular, formar coágulo, principalmente nessas válvulas das veias. E esse coágulo vai obstruir, vai entupir essa veia. O que vai ocasionar? Vai ocasionar que você tenha uma repressão, uma pletória desse sangue. Então, já pode ocasionar os sintomas. Se eu tenho uma oclusão, um entupimento numa veia atrás do joelho, uma veia poplítea, a tendência é da perna inchar, a perna vai ficar aumentada de volume, vai ficar mais quente, vai ficar inchada e demasiada. Se eu tenho uma trombose ao nível da virilha, na veia femoral ou veia ilíaca, a perna toda vai ficar aumentada de volume, vai dar uma sensação de peso, de cansaço. Se eu tenho uma trombose que pode ocorrer numa veia axilar, o braço todo vai ficar aumentado de volume. Então essa é a trombose venosa que nós vamos discutir sobre ela. Quer dizer que os primeiros sinais que ela demonstra são esses inchaços. Como que uma pessoa procura o senhor no seu consultório? Com qual queixa ela chega até lá? Esse entupimento ele é gradativo. Então a veia pode ocluir parcialmente, então os sintomas e sinais vão ser menos, né? Ou pode ocluir totalmente. Então o quadro clínico vai variar um pouquinho da intensidade e do tempo que vai levar para ocluir. Então, em algumas situações ela pode passar desapercebida. Em 80% das tromboses ela não é diagnosticada, né? Porque a oclusão foi parcial, pegou uma veia de menos importância na perna. Então, mas o quadro, de maneira geral, quem que espera? É um aumento de volume daquele segmento que está traduzindo uma pletória, um represamento. Aquela extremidade, no caso da perna, fica mais quente, mais entumecida, mais inchada e esse inchaço vai levar a um desconforto, a um peso, uma dor na movimentação. E existe alguma causa específica que a pessoa chegue a ter essa trombose? Sim. Em 1856, um patologista, Rudolf Virchow, já descreveu que para você ter uma trombose, você tem que enquadrar a pessoa, o paciente, a chamada tríade de Virchow. O que é essa tríade? Como nós falamos, são 3 elementos. Então, é a estase, é a diminuição da velocidade, em todas as situações que diminui a velocidade de circulação. Por exemplo, ficar muito tempo acamada. Hoje, a preocupação em pessoas com mais de 3 dias acamados já pode desenvolver. Pós-cirurgia ortopédica, principalmente, fica uma goteira engessada, uma torção, um tornozelo, você diminui a circulação. Algumas cirurgias que você também, o pós-operatório, é mais arrastado, fica mais tempo acamado. Então, isso chama-se estase. A segunda é a lesão do vaso, lesão do endotélio. Então, num procedimento cirúrgico, o seu cirurgião é mais intempestivo, mais bruto, no manipular, se eu machuco a veia, vou enfatizar cirurgias ortopédicas, no caso de prótese de joelho, prótese de quadril, que você tem que manipular, tem que mexer, você pode lesar a veia. Então, isso é a lesão do endotélio.
E o terceiro elemento são alterações da coagulação. É aí que, em questão de 20 anos, apareceram algumas novidades. Foram descobertas algumas alterações genéticas da coagulação que alteram essa coagulação. E de novidade, principalmente os tumores, alguns tipos de cânceres, principalmente o câncer do aparelho digestivo, aparelho respiratório, eles desprendem algumas substâncias chamadas fatores trombogênicos que facilitam o indivíduo a ter trombose. E existe um grupo de risco maior, por exemplo, as mulheres ou alguma idade onde as pessoas fiquem mais suscetíveis a desenvolver a doença? Cerca de 65% dos pacientes em trombose estão na faixa acima dos 60 anos. Então, a idade é um fator de risco. A mulher, pelo uso principalmente do hormônio, ou como anticoncepcional ou como repositório hormonal, né? E obesidade, pessoas obesas, porque a obesidade dificulta esse retorno, dificulta a fisiologia da circulação. Então tem alguns grupos de risco que nós conseguimos encaixar. E qual seria, vamos dizer assim, o fator mais agravante da embolia? Da trombose venosa. Onde ela leva, qual é o problema maior que ela pode ocasionar no indivíduo? Então, a preocupação da trombose, né, realmente são as complicações. Ela pode ter complicação imediata e tardia. A complicação imediata é a embolia pulmonar. O Brasil não tem o hábito de você fazer estatística, né, é próprio do brasileiro, mas, por exemplo, o americano, então, é estimado que nos Estados Unidos 500 mil pessoas tenham trombose por ano. Dos 500 mil, 5 milhões de pessoas, dos 5 milhões, 500 mil vão ter embolia pulmonar, 10%. E desses 500 mil, 50 vão a óbito. Então, a embolia pulmonar é uma doença que ela pode ocasionar óbito. Então, essa é a preocupação. A complicação tardia, o indivíduo fez o diagnóstico, foi tratado, ele pode cursar depois o que nós chamamos de hipertensão venosa crônica, né, a insuficiência venosa. E a complicação dessa é a úlcera varicose, a úlcera de Stase. As feridas de perna. Aquelas feridas que não se cicatrizam muito facilmente. É difícil de cicatrização, essa é a complicação tardia da trombose venosa. Estima-se também que em 5 anos, 25% dos pacientes que tiveram trombose venosa podem desenvolver uma úlcera varicose. E a embolia pulmonar que o senhor estava falando, não necessariamente ela leva a óbito, ela tem, às vezes ela é menos prejudicial, ela é menos invasiva? Então, o que é embolia? Então, esse coágulo que se formou, né, formou na veia, ele pode se fragmentar, se desprender. O caminho de sangue venoso, ele passa pelo coração direito, que nós chamamos do ar, e vai ao pulmão para ser oxigenado. Se escapa um pedaço desse coágulo, né, que no caso aí nós mudamos o nome para êmbolo, se for pequeno, pode até passar desapercebido. Então você vai ter uma queixa pulmonar, uma tossinha, uma dor discreta. Se esse coágulo for muito grande, ele pode ocluir totalmente a artéria pulmonar e você não tem sangue para ser oxigenado. Então é o caso da morte súbita. Só que o diagnóstico da embolia pulmonar também é um diagnóstico difícil. E às vezes não existe embolia sem trombose. Só que muitas das vezes o coágulo sai inteiro, ele vai todinho para o pulmão. Você tem embolia e você não consegue fazer o diagnóstico da trombose, onde ela se iniciou, né? Então essa é a preocupação de tentar fazer ou pensar na doença da trombose, fazer o diagnóstico o mais precoce possível para instituir o tratamento, para você tentar evitar a embolia pulmonar. Então explique para os ouvintes e para nós entendermos melhor como é feito o diagnóstico, que tipo de exames o senhor pode detectar que a pessoa pode estar caminhando aí para uma trombose? Eu sou da geração ainda, né, e graças a Deus ainda sou professor na universidade, e o exame clínico, né, a anamnese, é você conversar com o paciente, você tentar entender a história, como é que começou, como é que está acontecendo e botar a mão no paciente, examinar. A gente consegue fazer um diagnóstico em 80% só com a história, com a suspeita disso. E com a experiência de um doutor como o senhor, com certeza. Ajuda um pouco. Esse ensinamento, eu tenho certeza, o senhor passa para os seus alunos na PUC. Com certeza. Colocar a mão no paciente ou escutar o paciente, isso é muito importante. Isso, mas esse é o primeiro passo. Isso, mas nós erramos em 20%, né? Então, há quanto tempo que não tinha, o que eu vou falar que é ultrassom, com certeza eu errei, né? Muitos pacientes eu tratei e não precisavam ter tratados e outros deixei de tratar. Hoje, nós chegamos a fazer flebografia, que era uma injeção de contraste na veia.
mas é invasivo, tem seus riscos. Com o advento do ultrassom, só que nós enfatizamos que o ultrassom é um exame médico aparelho dependente. Ele precisa do médico bem formado para fazer e um aparelho adequado para fazer. Com isso, a gente consegue, é um método não invasivo, fácil, factível, e a gente consegue fechar o diagnóstico com o ultrassom. Aí são os exames de imagem e o senhor confirma, então, esse diagnóstico que teria começado no consultório. Existem alguns exames de laboratório, mas eles são mais para excluir. Quando eu tenho uma suspeita e eu fico em dúvida, existem alguns exames, alguns marcadores, né, que nós chamamos de dímero D ou de dímero, mas isso para excluir. Se eu peço esse exame e ele me dá negativo, eu posso garantir que o paciente não tem a doença. Se me dá positivo, ainda eu continuo na dúvida. Então, na verdade, para certeza, nós lançamos mão do ultrassom, que é tranquilo hoje. Depois de detectada, através dos exames clínicos e de imagem, a trombose venosa profunda, que tipo de tratamento o paciente pode receber, Dr. Costa? Então, há 50 anos que o tratamento é com anticoagulante. Você vai dar droga para afinar o sangue. Eu costumo comparar que a trombose é aquela balancinha de peixeiro, aquela balancinha sensível e delicada. Então a trombose pendeu para o lado, quer dizer, de um lado do coágulo. Você vai dar drogas que vai pender do lado da hemorragia. Então o paciente vai ficar anticoagulado. Então são drogas sensíveis porque se eu produzir uma overdose, ele pode ter um sangramento, pode ter essa hemorragia, pode até ser fatal. Então esse é o fator complicador. Mais recentemente, questão de 20 anos ou 15 anos, essa evolução dos anticoagulantes. A gente usava heparina, a heparina tinha que ser endovenosa, gota a gota, então era uma dificuldade de se controlar isso. Depois se evoluiu e apareceram as heparinas de baixo peso molecular. Essas heparinas podiam ser de maneira subcutânea. Então elas vêm em injeções já pré-dosadas e a ideia de fazer isso é para você ter um tratamento ambulatorial ou mesmo domiciliar, né? Então o paciente se pode auto-aplicar essa medicação. Só que essa medicação ela não pode tomar por muito tempo, então você tem que dar uma semana, no máximo 10 dias, porque ela tem efeitos colaterais de osteoporose, cair cabelo. Quando o paciente fica anticoagulado, nós mantemos ele com um comprimido, né, que é oral, que é a antivitamina K, que também tem os seus efeitos colaterais, porque você tem que dosar mensalmente a dose desse remédio, não é dose única. Então você precisa estudar o tipo de paciente. Se o paciente morar longe de um hospital, é uma contraindicação para você dar. Se o paciente não tiver um nível intelectual adequado, você não pode fazer isso, porque se ele errar a medicação, ele pode sangrar e pode morrer. Existe alguma novidade nesse meio que a medicina sempre evoluindo, né? Os laboratórios sempre evoluindo nos seus medicamentos? Existe algum tratamento mais novo? Pegando ainda um pouquinho da injeção, que é a heparina, que é um anticoagulante, isso já foi um avanço, só que o que limitou ainda e limita no Brasil é o custo. Então, só para estimar, um paciente que tem que tomar essas injeçõezinhas, ele gasta por dia, se um paciente de 70 quilos, por exemplo, como ele tem que tomar a dose de 12 em 12 horas, ele vai gastar em média 150, 200 reais por dia. Aí, então ficou limitante. Então esses pacientes a gente prefere ainda interná-los, mesmo usando, fica internado às vezes para tomar 2 injeções por dia, mas em relação a custo e benefício. Recentemente eu tive a oportunidade de participar em algumas pesquisas clínicas que a ideia de ter um anticoagulante oral. Então hoje vários laboratórios desenvolveram, mas já tem um no mercado que é via oral. Então a vantagem é essa, o paciente, se você tem a suspeita numa trombose, você pede ultrassom, o paciente hoje faz em vários locais da cidade e consegue fazer. E você passa uma medicação que é via oral, vai tomar um comprimido por dia, então hoje é bem mais tranquilo, fácil, né? Você pode facilmente transportar o medicamento. Recentemente, o próprio FDA americano e como a Anvisa já aprovaram essa mesma substância, esses comprimidos, também para o tratamento da embolia pulmonar, que é uma situação mais grave, mas também está aprovado para você também tratar. Então hoje facilitou muito. É um custo ainda, que o paciente vai gostar ao redor de R$10 por dia, mas hoje não é nenhum absurdo, né? O inconveniente desses remédios via oral, que para gestantes não pode ser usado.
Isso, eu ia perguntar para o senhor, a gestante, por exemplo, no caso de uma gestante, ela pode fazer um tratamento? A gestação é um fator de risco para a trombose, né? A própria gestação, em algumas situações, que é aquelas pacientes que têm uma alteração genética da coagulação, ainda não conseguiu detectar, não se sabe, elas podem, durante a gestação, desenvolver uma trombose venosa. E, claro, você tem que tratar e ter mais cuidado, porque tem tem duas pessoas sendo tratadas, a mãe e o bebê. E aí, no caso, os anticoagulantes orais, os comprimidos, eles podem atravessar a barreira placentária e provocar hemorragia na placenta ou má formação no feto. Então, nesse caso, a gestante tem que tomar, até a gestação, a injeçãozinha 2 vezes por dia, né? Aí tem que ser a injeção mesmo. Tem que ser, não tem substituto, não. Abrir mão da injeção vai tomar durante esse período, mas vale a pena, porque é um tratamento, então, eficaz. Eficaz, não tenha dúvida nenhuma. E existe algum cuidado, vamos dizer, que o paciente, então, ele vai tratar isso o resto da vida? Ela vai ter a cura da trombose ou não? Ele vai ter sempre que estar frequentando o consultório, sendo observado? Existem alguns protocolos, inclusive, e isso está se atualizando mensalmente. Agora, no próximo mês, eu tenho uma reunião em São Paulo só sobre trombose e hemostasia, que nós vamos atualizando com esses dados. Identificado o que ocasionou essa trombose, se é um elemento que eu consigo tirar, que eu identifico que foi aquilo, por exemplo, é uma cirurgia ortopédica e o motivo foi a imobilização, uma goteira gessada, uma volta gessada. Resolveu aquilo, eu trato os pacientes só por 3 meses. Se eu não consigo identificar, ou até que eu tire, por exemplo, se eu identifiquei que o câncer, que um tumor que o paciente está em tratamento foi o que ocasionou, até que ele tenha alta da oncologia, ele tem que ficar anticoagulado. Então, tem algumas situações, ou nós tratamos por 3 meses, ou por 6 meses, e algumas vezes indefinidamente com um anticoagulante. E o cuidado é esse, ele está tomando uma droga que vai alterar a coagulação, que pode dar sangramento. É um paciente que tem que ficar semanalmente ou mensalmente acompanhado, vigiado, bem orientado. Ele não pode sofrer situações de trauma. Se ele trabalhar em situações de máquinas ou motores que podem sofrer um acidente, ele tem que ser manipulado, orientado a trabalhar em outras situações. Então, isso é tudo orientado. Caso a caso, nós passamos para o paciente as orientações, ou via oral ou por escrito, porque é muito importante. Isso eu sou rigoroso nas orientações, porque às vezes por descuido, eu estou bem, eu não vou mais tomar o remédio porque eu já sarei, não. Eu fiz, esse paciente tem que ficar ou comigo ou no hospital regional, no nosso ambulatório, periodicamente ele tem que ficar fazendo o acompanhamento. E aqui na saúde pública, né? Em Sorocaba especialmente, que a gente gosta sempre de falar da nossa cidade, mas esse paciente, ele tem como recorrer, como encontrar esse tratamento na saúde pública? Sim. O Hospital Regional é uma referência para 50 cidades da região e nós trabalhamos hoje com uma população estimada de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas, né? Então, todas as pessoas que vêm ou da cidade de Sorocaba ou da região são acolhidas, porque a trombose é uma urgência. No caso da vascular, eu sou chamado, rotulado como vaga zero. Eu sou obrigado a aceitar todos os pacientes de urgência da região. Isso é um outro problema para mim. Às vezes tem uma demanda grande. Eu imagino. Mas os pacientes com trombose, eles são acolhidos, eles são internados, são feito o exame de ultrassom, que ele não é custo zero, ele sai orientado, todo esse tratamento. Quer dizer, então Sorocaba não... Nas situações, e até sou testemunha disso, que gestantes que precisaram fazer o uso da medicação, que vai gastar, em média, né, de 60 quilos, vai gastar R$120 por dia em média, sem brigar, sem nada, as pessoas foram à prefeitura com uma carta, um encaminhamento meu ou de outros colegas, e a prefeitura forneceu, tanto a de Sorocaba como o Votorantim, eu sei, de pacientes meus que foram agraciadas com a medicação mensalmente, era dado o kit para todo mês e foram bem, pacientes que depois vieram me agradecer, que deram à luz, filhos sadios, sem nada, quer dizer, sem precisar entrar com processos jurídicos, aquela burocracia. As duas secretarias de saúde de Sorocaba e de Votorantim entenderam a situação, quer dizer, viram realmente que a paciente era merecedora desse tratamento e não foi colocado obstáculo nenhum. Porque o tratamento, o senhor diz, não é um absurdo, mas é um pouco
pesa um pouquinho no bolso, com certeza, do paciente. Tá aí nossos parabéns para a Secretaria da Saúde, tanto de Sorocaba quanto Votorantim. A população, com certeza, agradece, né, doutor Costa? Não tenha dúvida. Porque é um problema que acho que quando uma mãe, principalmente uma gestante, mas acho que para todo mundo que tem um problema como esse, precisa realmente do tratamento, não pode esperar ele evoluir muito, porque aí o agravamento pode até ser fatal. Como nós falamos, né? O caso, uma complicação que é a embolia pulmonar, ela mata, ela é fatal. E se ela não matar, ela pode deixar você com uma restrição pulmonar. Ela pode não matar, mas aquele êmbolo pode excluir ou lesar metade de um pulmão, até um pulmão inteiro, e você vai ficar com uma incapacidade respiratória. Que depois que ele lesiona, vamos dizer, ele não voltaria mais, você não conseguiria regredir essa lesão. Dependendo da extensão, você não consegue mais recuperar. Então, você vai ficar com um déficit respiratório funcional e vai levar você a uma incapacidade. E existe como a gente prevenir a doença? Existem alguns cuidados que a gente pode tomar no dia a dia, né, ao longo de alguns... O senhor está dizendo que em casos de cirurgias demoradas, que cuidado a gente pode tomar em cada ocasião, doutor Costa? Então, veja, nós não sabemos, é estimado que, por exemplo, uma deficiência de um fator 5 de Leydig, que é na cascata da coagulação, é um elemento tal, essa é uma alteração genética. É estimado que 5% da população normal tenha essa alteração genética. Mas hoje não justifica você rastrear toda uma população para ver se tem ou não. Os estudos recentes não mostram essa vantagem. O que nós fazemos? Aqueles pacientes em grupo de risco. Então, por exemplo, toda cirurgia, nós estadiamos o paciente. Eu tento enquadrar o paciente cirúrgico, que os primeiros estudos foram paciente cirúrgico, né? Se ele é um paciente de baixo risco, de médio risco, de alto risco, para poder desenvolver uma trombose. E isso é orientado. E hoje quase todos os cirurgiões de todas as especialidades já fazem isso. Eles têm esse conhecimento que eles mesmos fazem isso. Interromper o senhor, mas perguntando isso, qualquer tipo de cirurgia, em qualquer especialidade, mesmo que seja uma cirurgia plástica, uma cirurgia cardíaca, ele corre o mesmo risco? Lógico que dependendo da probabilidade que ele tem alguma outra deficiência, mas em termos de cirurgia... Os estudos mostram assim, a cirurgia que causa menos impacto é ao redor de 10%, que é a cirurgia da próstata. O que causa mais problema é a prótese total de quadril ou prótese total do joelho, que é estimado de 50% a 60%. Agora, se você tem, além disso, um trauma, por exemplo, os politraumáticos, né? Um politrauma que você tem lesão de coluna, lesão ortopédica, você agrava muito mais esse percentual. Então, hoje, todos os cirurgiões, na formação deles, eles sabem da complicação que pode ser o procedimento que ele faz com o advento de uma trombose. Então, eles estão orientados com protocolos, todas as especialidades divulgam isso. Então, ele classifica o paciente, ou se ele não classifica, ele solicita que o cirurgião vascular faça a classificação e estimula o que a gente sugere. Ou ponha só a cama em repouso com as pernas mais elevadas para facilitar o retorno venoso, ou faça uso de meias elásticas, tem meia chamada meia antitrombo que previne isso, movimentação precoce dos membros inferiores, hidratação adequada, quer dizer, movimentação o mais rápido possível. Então hoje você vê, as cirurgias, as altas são muito mais precoces para evitar isso. Então, é isso que se faz. Em algumas situações, a gente sugere que use a medicação. Então, esse anticoagulante que eu falei que é a heparina, é usado uma dosagem menor, tá? Que realmente com dose profilática, para diminuir o risco. Não vai excluir, mas diminui bastante o risco de ter. Alguns procedimentos cirúrgicos, nós não temos ainda no mundo estudos em número suficiente para justificar. Ainda a cirurgia plástica é esse grupo. A cirurgia laparoscópica, alguns grupos de cirurgias, ainda não se conseguiu estabelecer um protocolo, um estudo de larga escala para justificar o uso, não. Então fica mais a critério do cirurgião discutindo com o paciente. Porque hoje o paciente ele tem acesso às informações. Claro. Ele entra na internet, ele lê tudo. Então, o doutor Google explica tudo. Ele vai discutir com você. Então hoje o médico tem que estar muito bem informado para dar essas respostas ao paciente. Porque o paciente tem o direito de saber. Nós temos a obrigação de informar tudo o que pode acontecer, risco e benefício. Claro. É um direito do paciente, né? Então o médico não existe mais aquela prepotência de ser semideus. Longe disso, nós temos que falar a mesma língua da população e poder orientá-los da melhor maneira.
Porque o conhecimento, né, às vezes a internet atrapalha um pouco os médicos. Bastante. É o que eu disse há pouco, o doutor Google às vezes atrapalha um pouco, né, doutor? Porque a gente sabe, mas não sabe às vezes interpretar alguns detalhes das doenças que se procura e, enfim, nem tudo que está na internet é verídico, é estudado e passa pela Sociedade Brasileira dos Médicos, Exato. passa pelo crivo dos doutores, não é? Também tem a síndrome da classe econômica, que é um fator que hoje todo mundo viaja bastante, está muito acessível as viagens. Esse também é um risco. Que cuidado a gente deve tomar numa viagem um pouco mais extensa num avião, doutor Costa? A expressão síndrome da classe econômica foi um fato que aconteceu em outubro de 2000 com uma inglesa que ela viajava da Austrália para a Inglaterra, ela ia de Melbourne para Londres. O relato é que durante o voo, esse voo durou 20 horas, e durante o voo ela reclamou de dor na perna, mas não foi valorizada essa dor da perna. Ela descendo no aeroporto em Londres, ela teve uma embolia pulmonar com morte súbita. Daí se tentou enquadrar que seria o tempo prolongado. E no caso do avião, das aeronaves, se identifica com a pressurização da cabine, com o ambiente muito seco e desidrata, e às vezes o hábito, por nervosismo, do indivíduo ingerir bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela desidrata, ela inibe um hormônio antidiurético, tem um processo de desidrata. Então, isso foi preconizado. Então, classificou-se não só daí para o avião, mas qualquer viagem de ônibus e carro direto por períodos prolongados. Depois, mais recentemente, estudos avaliaram que esse número ele se encaixa, o fato da viagem aérea, se enquadra a população normal. Então, não precisa realmente você tomar um cuidado especial. O que precisa, sim, essa orientação e o paciente se movimentar no voo. Então, aqueles pacientes de risco, o paciente obeso, o paciente já tiver um evento, a gente orienta. Então, ele solicite uma cadeira no corredor que ele possa se locomover com mais facilidade, ir ao banheiro, voltar, ingerir bastante água, se hidratar, e ingerir bebida alcoólica. Evitar um pouco a bebida alcoólica seria o ideal. Então, é isso que nós orientamos. Tentar se movimentar, o uso de meia elástica também pode ajudar durante o voo, não é, doutor? Em algumas situações mais extremas, pacientes que tiveram trombose, é preconizado até uma dose profilática do anticoagulante, mas são casos bem pontuais, bem excepcionais. São pacientes que já se tratam e aí o senhor já tem um acompanhamento o paciente, mais próximo. Ele está orientado, então ele está preocupado com isso. Então nós avaliamos caso a caso e aqueles casos você orienta. Doutor Costa, que tipo de preocupação a gente pode ter? Eu, pessoalmente, estou pensando em passar por uma cirurgia estética, mas e aí? Eu já estou preocupada aqui que possa haver alguma complicação, algum tipo de cuidado que a gente deva ter em todos os tipos de cirurgia ou em alguns casos específicos que deve se cuidar um pouquinho mais? Não, são esses casos. É um paciente mais idoso, a cirurgia mais prolongada, se tiver outras doenças associadas, essa é a preocupação. E o cirurgião preocupado com isso, e valorizar, quer dizer, não só o cirurgião, qualquer médico, valorizar qualquer queixa. Uma dorzinha torácica, uma dorzinha no peito, pequena falta de ar ou uma dor na perna, valorizar isso e tentar investigar melhor para ver se isso já não é início de uma trombose. Isso após uma cirurgia? Após uma cirurgia. Esses sintomas ocorrem logo após a cirurgia, no primeiro dia, ou ele às vezes pode demorar um tempo para aparecer? Normalmente ele desenvolve de 10 a 15 dias, ele desenvolve. Alguns casos até depois de um mês, mas a grande maioria dentro de uma semana a 2 semanas você tem esses sintomas. Tá ótimo, doutor Costa. Mais uma vez agradeço a sua presença, essa pessoa maravilhosa que esteve aqui esclarecendo esses pontos bastante complicados. Assim, a princípio nos pareceu um pouco complexo, mas acho que o senhor fez uma explicação muito boa. E agradecendo aos médicos mais uma vez que tanto colaboram com o nosso programa. Muito obrigada, doutor Costa, pela sua presença. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar podendo esclarecer a população. A Fundação Ubaldino do Amaral agradece mais uma vez. E no próximo programa, Viva com Mais Saúde, com certeza traremos mais um tema a ser esclarecido para você. Muito obrigada.